Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Meus queridos, chegamos ao oitavo estudo que tem como tema milênio, o título. E essa expressão milênio não existe na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre um período de 1000 anos, principalmente em Apocalipse capítulo 20, no verso 1 em diante, que a gente vai estudar hoje. Interessante que depois da volta de Jesus terá acontecimentos extraordinários, até mesmo a terra será restaurada. Mas dentre esses eventos, o milênio ocorrerá, esse período de 1000 anos, e a gente vai entender melhor o que será isso, quem estará na terra nesse período, quem vai para o céu e as consequências disso no estudo de hoje. A primeira pergunta, lembrar a vocês como é o nosso estudo bíblico, a gente vai colocar as referências bíblicas, nem todas a gente vai ler, porque o nosso interesse é que você leia na Bíblia, mas a gente vai fazer a pergunta, responder e tentar comentar sobre essas perguntas, tá certo? Se você tiver dúvidas, coloque no comentário, mas participe conosco. É uma série, estamos no oitavo estudo e você pode revisar os antigos e aqueles que chegarem até o fim, nós iremos dar um certificado e a gente tem o sorteio, de uma Bíblia missionária capa preta para os homens e uma Bíblia missionária floral para as mulheres. Depois eu vou apresentar em um outro estudo essa Bíblia novamente, mas se vocês olharem nos primeiros estudos eu apresentei, tá certo? Primeira pergunta então de hoje: para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? A gente já vai então para Apocalipse capítulo 20, verso 6. Esse texto eu quero ler na Bíblia com vocês, que diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Olha que interessante, diz que os salvos então não terão parte na segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte. 1 Tessalonicenses, se você for ler lá, fala que alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. A gente vai ter um tema aí sobre a morte, eu vou falar melhor. Mas o que importa é que a gente não vai passar pela segunda morte, porque todos nós, crente ou não crente, passaremos pela primeira morte. Alguns, claro, quando Cristo voltar, estarão em vida. Espero eu que seja na minha geração e eu seja um desses que vai estar com vida. Eu e você, claro, Mas muitos cristãos, a gente sabe disso e já descansou. Então, alguns ressuscitarão para a vida e outros para a morte. Eu até brinco que quando Jesus voltar e eu ressuscitar, caso eu esteja entre os mortos, eu vou dizer assim, essa é a primeira ou é a segunda ressurreição? E eu espero em Deus que seja a primeira, porque significa que eu vou estar entre os salvos e vou estar 1000 anos com Cristo no céu. Agora vai fazer o que nesses 1000 anos? O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? A gente tem Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu vou ler só Apocalipse 20, verso 4, que a Bíblia já está aberta no Apocalipse 20, que diz assim, vi também tronos e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então você vê que diz que os santos há de julgar. Julgar quem? Aos que se perderam. Então assim, nós acreditamos que antes da volta de Jesus ocorrerá o juízo investigativo. E se você for olhar em Daniel 8,14, diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E aí Daniel capítulo 9 explica as 70 semanas que é feito o cálculo, onde chega até 22 de outubro de 1844. Eu recomendo para vocês assistirem o vídeo do Arilto. Coloca aí, Daniel 8,14, pastor Arilto, e você vai pegar a explicação bem clara. E aí no dia 22 de outubro de 1844, nós acreditamos que Jesus passou do santo para o santíssimo e ali começou o juízo investigativo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 1, que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E Ele está intercedendo por nós. E quando terminar essa obra de intercessão, Jesus voltará. E aí então vamos para o céu e começa a segunda fase do juízo. Que fase é essa? O juízo comprobatório ou o juízo ali de revisão.
nós então iremos julgar. E por quê? Vai ter surpresa, né? Alguns que se salvaram, alguns que se perderam, alguns que a gente nunca imaginaria que podia se salvar e vai se salvar. Imagine Estevão agora vendo Paulo no céu que o apedrejou. Estou, claro, supondo, porque quem sabe quem vai se salvar ou não é Deus. Nós acreditamos que Paulo, porque morreu trabalhando para o Mestre, dedicou a vida, a gente crê que ele era um homem santo e vai alcançar a salvação. Assim também como Estevão, que foi apedrejado por amor ao Evangelho. Então, Estevão não viu quem Paulo virou. E aí, então, Deus vai mostrar para todos, aqueles que forem dignos ou não. E a gente vai ter pessoas que vai falar assim, por que fulano não se salvou? E Deus vai mostrar, e então os justos dirão, justo é o Senhor. E reconheceremos que tudo que Deus faz é o melhor. E Deus deu muitas oportunidades para todos. Olha você que tem uma oportunidade de conhecer do Evangelho e se firmar nele. Isso aqui é uma oportunidade também de salvação. Não se esqueça disso. Terceira pergunta, como ficará a terra durante os 1000 anos? Jeremias 4, 23 e 26. Jeremias 25, 33. E aí, leia lá na Bíblia esse daí. E o que é que chega à conclusão, como estará a terra? A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derribadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Então, Satanás, ele vai estar sozinho com seus anjos, porque os santos foram para o céu e os ímpios o quê? Morrerão. Não vai ficar ímpio vivo sobre a terra. Deus não faria isso, porque senão qual o propósito seria? Então você vê que eles morrerão. A terra ficará desolada, vazia. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Olha aí. Então você vai ver Apocalipse 20, do 1 ao 3. E aí é onde fala que Satanás vai ser jogado no abismo. O abismo é uma maneira simbólica, onde simboliza a terra. E diz que ele vai ser preso sob correntes. E na verdade, assim, eu não sei se já passou isso por você, de você ficar, por exemplo, preso quando era criança dentro de casa. A mãe dizia assim, não podia sair. E aí você falava, poxa, não tem nada para fazer, aqui parece uma prisão. Você não estava acorrentado, mas parecia uma prisão porque você não tinha liberdade de fazer o que queria e o que você sentia prazer. É assim que vai acontecer com Satanás. O prazer dele é destruir, enganar, e ele não vai ter a quem fazer isso. Então é como se ele tivesse em uma prisão quando chegar o período do milênio. Passando os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? A gente viu aí, tem o verso 5 e 6, que a lição recomenda, mas eu quero ler só o 7, que diz, olha, quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. O que significa isso? Os ímpios vão ressuscitar. Então vai ocorrer a segunda ressurreição, e Satanás vai tentar juntar esses ímpios para tentar atacar a cidade santa, porque a cidade santa vai descer. Você vê Apocalipse 21 que fala isso claramente, que essa cidade vai descer para a terra e fogo vai descer do céu, consumir a todos que estão. Então a terra será purificada, né? A gente vai estudar mais sobre esse assunto. Mas o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? Olha lá, o verso 8 de Apocalipse 20 diz assim, ó. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-la para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Então ele vai tentar juntar para invadir a cidade santa. O texto diz que o número desses é como a areia do mar. Eu e você não faça parte desse grupo, né? Oitava pergunta. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Apocalipse 20, verso 9, diz assim, ó. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu, como eu já havia citado. E também a lição cita Mateus 25, verso 41, que é onde diz que Jesus vai falar para muitos, né? Apartai-vos de mim, né? Muita gente que pratica a mentira e a maldade, que ainda faz em nome de Deus, ele vai rejeitar esses. Então, fazendo aí uma retrospectiva, recapitulando, né? Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se então o milênio. Durante esse período, os salvos estarão aonde? No céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de quem? Satanás e seus anjos.
No fim desse período, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. E até se usa a expressão assim, fogo eterno, e alguns acham que esse fogo vai se queimar, né, como fala aí em novela e tudo, eternamente. Deus é um Deus de amor, queridos, e Ele não vai deixar ninguém sofrendo eternamente. Quando fala eternamente é por causa das consequências. Então, assim, eu não vou fazer esse estudo agora, mas nós não cremos em um inferno literal, onde o povo fica queimando. Se você for ver, tem um texto da Bíblia que diz que o inferno é a segunda ressurreição. Então, quem ressuscitar para a morte, isso aí será o inferno, a destruição deles. Então, não entra nessa ideia de um fogo queimando, porque isso não tem nada a ver com um Deus de amor. Então, querido, se você entendeu a lição deste dia, eu convido você, meu compromisso de fé. Primeiro, quero estar no céu durante os 1000 anos. Você quer? Coloque aí, quero estar no céu. Segundo, decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Jesus. Você quer fazer parte do povo de Deus? Escreva aí, eu quero me aliar ao povo de Deus. Está no céu e quero me aliar ao povo de Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, ajude-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, praticá-la e assim, Senhor, fazer o que Te agrada. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe e guarde. Se você aí é novo no canal, não se esqueça que esse estudo é uma série que você pode ir lá no playlist chamado Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Mas também temos aí o estudo da lição de jovens, de adulto e também o nosso devocional, tá certo? Um abraço, queridos. Tchau, tchau.